Olá pessoal, eu me chamo Gabriel Natan, sou psicólogo e é com muita alegria que eu te convido a partir de hoje a participar e interagir conosco da série de podcasts baseado em evidências. O podcast baseado em evidências tem o objetivo de trazer as discussões mais recentes sobre o autismo, principalmente aqueles estudos científicos que sim, estão baseados em evidências. Mas Gabriel, para quem é esse podcast? Para todos, e todos com letras garrafais. Para pessoas com autismo, pais ou responsáveis que se interessam em pesquisas. Para profissionais, estudantes e pesquisadores da área. Para escolas, clínicas, enfim. Se você chegou até aqui, venha conosco. Espero que você goste do podcast e que seja enriquecedor para o seu conhecimento. A cada episódio, estaremos explorando e conhecendo sobre novas pesquisas e estudos no contexto do transtorno do espectro autista. Ouça, reflita e discuta sobre cada episódio. Relacione com os conhecimentos que você já tem e compartilhe com sua rede de contatos. Então, sem delongas, para iniciarmos os trabalhos, nada melhor do que discutirmos sobre o que são práticas baseadas em evidências. Estamos ouvindo muito sobre esse termo, especialmente nos contextos clínicos. Mas o que está por trás de uma prática baseada em evidência? E para responder essas perguntas, eu tenho a honra de estar com a educadora especial e coordenadora técnica do Centro Compreender para Atuar, Jéssica Jaini. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Gabriel. Olá a todos que nos escutam. É um prazer hoje estar discutindo uma temática tão importante no contexto do autismo. Jéssica, então vamos lá. Primeira pergunta que, por sinal, dá nome ao nosso podcast. O que são práticas baseadas em evidências? Bom, Gabriel, antes mesmo de falar sobre práticas baseadas em evidências, temos que ressaltar sobre o caminho percorrido pelos pais de pessoas com autismo. Tem sido um caminho muito extensivo e a própria literatura e os estudos mostram que ao longo da vida de uma pessoa com autismo, ela pode passar por até 15 intervenções diferentes. E essas intervenções nem sempre são benéficas para essa pessoa. Algumas acarretam até mesmo prejuízos justamente pela falta de efetividade que as práticas se dão. Nesse sentido, as práticas baseadas em evidências têm divulgado resultados empíricos que demonstram a efetividade de várias intervenções que são realizadas com as pessoas com autismo e com as suas famílias. Assim, nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre as práticas baseadas em evidências, mas também falar um pouquinho da diferença da nossa realidade brasileira. Aqui, ainda há muito desconhecimento sobre essas práticas, tanto pelas famílias quanto pelos profissionais, e também a falta de investimento de políticas públicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos dois grandes centros, o Projeto Nacional de Padronização e o NPTC, que é o Centro Nacional de Desenvolvimento Profissional sobre Autismo. Esses centros, eles têm produzido algumas revisões sistemáticas para justamente identificar e verificar quais práticas são realmente evidentes e efetivas na área do autismo. Assim, na última atualização realizada com estudos desde 1990 até 2017, eles encontraram 28 práticas baseadas em evidências, Gabriel. E dentro dessas práticas, a gente tem práticas mais abrangentes, práticas mais focadas e práticas que levam a família também dentro da intervenção. Então, nesse sentido, Jéssica, de forma lógica, a gente entende que não é apenas uma prática que existe, mas há uma variabilidade de práticas existentes baseadas em evidência. Nesse contexto, eu te pergunto, como isso se apresenta no contexto clínico e interventivo com crianças, adolescentes e adultos com autismo? Como a gente faz o uso, a escolha, a decisão das práticas baseadas em evidências em cada caso? Bom, Gabriel, as práticas baseadas em evidências estão aí para que a gente possa o quê? Guiar nossas práticas, as nossas intervenções, escolher a melhor abordagem, direcionar a nossa prática interventiva e profissional. No entanto, as pessoas apresentam diversas características de formas diferentes. Cada pessoa com autismo é única e, portanto, nenhuma prática por si só dá conta desse sujeito. E é nesse caminho que a gente enxerga o sujeito como um todo, não de forma fragmentada, e pensamos também com uma sensibilidade clínica. Será que para esse sujeito eu preciso utilizar uma prática mais comportamental, uma naturalística mais intensiva? Será que eu preciso usar uma técnica de modelagem? Será que um suporte visual é mais adequado para ele? Como que é melhor para o João? É diferente do que para o Pedro, por exemplo. Então, essa sensibilidade, Gabriel, é que os profissionais têm que buscar
compreender e se dar por conta desse olhar ampliado para que possa ter uma melhor efetividade dentro do seu atendimento, dentro da escola, até mesmo dentro do ambiente familiar, quando esses pais vão estar estimulando seus filhos. Pensando nessa sensibilidade e com base nos estudos que nós temos feito nos últimos tempos, um estudo me chama a atenção que falava sobre o modelo de tripé que existe nas práticas baseadas em evidências. Ou seja, nesse tripé temos a experiência clínica do profissional, as provas, né? E a gente pode entender as provas como as informações científicas que já existem e as perspectivas familiares e do paciente, que vai ao encontro do que você estava falando. Explorando sobre cada um item desse tripé, sobre a experiência clínica do profissional, por exemplo, nós podemos dizer que é a opinião do especialista. Isso é, o conhecimento, o treinamento, o raciocínio crítico e técnico que as experiências profissionais estabeleceram com ele. Além disso, sobre as provas, ou seja, as informações científicas, é toda aquela literatura científica e a base de dados e observações coletadas em cada pesquisa sobre cada paciente. E por fim, temos as perspectivas do paciente e da família, que podemos definir como um conjunto único de circunstâncias, valores, prioridades, expectativas desse paciente e dessa família. E é aí que nós ressaltamos que tem que ser levado em conta a família nesse contexto também. Por quê? Porque nem sempre a gente vai conseguir definir qual é a melhor prática para utilizar com o paciente ou com o aluno no contexto escolar, se a gente não levar em consideração a viabilidade que tem para ser aplicado, por exemplo, no contexto familiar. Como que a gente vai fazer essa relação e esse tripé que você veio explicando para nós, se a gente não levar em consideração as particularidades de cada contexto? Temos que conhecer o paciente, conhecer as características que ele apresenta, conhecer a família, a sua rotina, o seu cotidiano, para a gente conseguir entender qual a melhor prática e qual intervenção que deve ser, então, direcionada para esse sujeito, para essa criança, para esse adolescente ou até mesmo para esse adulto. E dentre essas práticas baseadas em evidências que a gente tanto está citando aqui, tem algumas que já são comuns e conhecidas, como a intervenção mediada por pares, o treinamento de habilidades sociais, mas tem uma em específico que está em crescimento e que está em evidência, né? Que são as intervenções naturalísticas. E eu vou aproveitar que a Jéssica está aqui comigo e recentemente ela qualificou a pesquisa de doutorado dela, a qual aborda, inclusive em algum dos temas dentro da pesquisa dela, sobre as intervenções naturalísticas. Jéssica, o que você pode nos falar sobre essas intervenções, sobre o crescimento delas e sobre como elas estão sendo apresentadas no contexto clínico e também educacional, né? Então, Gabriel, as práticas naturalísticas ou a intervenção naturalística, ela tem ganhado um espaço aí tanto na questão dos estudos, da literatura e nas práticas clínicas também. Ela tem a sua base fundamentada no behaviorismo. É uma prática que vem dessa fundamentação comportamental, no entanto, com algumas características um pouco diferentes aí. A abordagem naturalística, ela visa o quê? Aumentar comportamentos e habilidades que são alvos, né? Aqueles que a gente identifica como um déficit, talvez naquele momento que a gente precisa estimular aquela habilidade, e também diminuir alguns comportamentos que são disruptivos aí, inerentes ao contexto do autismo. O ambiente natural da criança e da família são o que a abordagem naturalística prioriza, né? Que ela aprenda no ambiente natural. E isso é justamente o que difere. Por que ela tem ganhado esse espaço? Justamente porque o processo de aprendizagem se torna natural. Dentro da intervenção naturalística, ainda a gente pode utilizar outras práticas baseadas em evidências. Por exemplo, modelagem, um suporte visual, que são práticas, mas que são práticas mais focadas, objetivas. Eu tenho um determinado objetivo que eu consigo já estimular nesse momento e já ter um retorno. Já a intervenção naturalística ela é uma prática mais abrangente, né? Abrangente, porque ela tem todo um modelo teórico, a gente tem objetivos a longo prazo para utilizar com ela. E então a intervenção naturalística, ela tem essa grande novidade que se traz, se a gente for analisar estudos muito antigos, né, que não trabalhavam justamente com isso, que é tornar natural a forma de intervir, né? Isso acaba acarretando o quê? Um processo de generalização mais tranquilo, mais efetivo. Vou te dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, que aprende dentro do ambiente clínico, muitas vezes a gente escuta falar
que em casa não vai fazer, que na escola não consegue realizar determinada tarefa que realizou. E com a intervenção naturalística, você está sempre motivando o sujeito a estar naquela terapia, naquela intervenção, naquela atividade que está sendo planejada, para que ele consiga levar isso para outros ambientes também. Além disso, os estudos têm mostrado, então, diversos ganhos, principalmente nas habilidades sociocomunicativas, comportamentais das pessoas com autismo. E ainda ressaltamos a necessidade da capacitação tanto para profissionais quanto para pais se apropriarem das intervenções que são efetivas no contexto do autismo também. Ótimo, Jéssica. Então, para você ouvinte que ficou interessado em conhecer mais sobre as práticas baseadas em evidências, continue ouvindo o nosso podcast, tudo que a gente vai produzir de conhecimento, compartilhar de todos os estudos que estão sendo feitos, pensando nisso, pensando que é o tripé. A família está presente, os profissionais estão presentes e todos os outros contextos que essa pessoa está inserida. Isso mesmo, Gabriel. E vamos ressaltar aqui que para a gente trabalhar com práticas baseadas em evidências, a gente também precisa informar que estamos trabalhando. Portanto, famílias que nos escutam, busque conhecimento sobre, pergunte para o profissional que atende seu filho, peça direcionamento das práticas interventivas que estão sendo realizadas e façam parte desse contexto interventivo. Para que você possa estimular em casa, você seja direcionado e que a partir daí os benefícios sejam diretamente relacionados não somente ao ambiente clínico ou escolar, mas também ao contexto familiar. Bem, pessoal, com essa bela orientação da Jéssica, chegamos ao fim desse primeiro episódio do Baseado em Evidências. Eu quero agradecer, em especial, a presença da Jéssica, que esteve aqui conosco. Muito obrigado, Jéssica. Logo, logo você vai voltar para a gente falar especificamente sobre intervenções naturalísticas e também sobre outros tantos assuntos que a gente pode abordar ao longo dessa jornada de conhecimento, certo? É isso aí, Gabriel. Obrigada a todos que estão nos escutando e até os próximos episódios do nosso podcast Baseado em Evidências. Agradeço também a vocês que nos escutaram até aqui. Espero que possamos trilhar esse caminho de conhecimento e estaremos esperando por vocês nos próximos episódios para mais um tema do Baseado em Evidências. Tchau, pessoal. Até a próxima.